Seja bem-vindo. Acompanhe o vídeo até o final. Dê sua opinião comentando, dando o seu like ou dislike. E se você não é inscrito, inscreva-se e ajude nosso canal a lhe oferecer conteúdos relevantes para o reino de Deus. E hoje nós estaremos tratando um assunto que fala sobre dinheiro. E por que nós escolhemos esse assunto, afinal de contas? Geralmente, as pessoas, uma das coisas que mais provoca ansiedade, perturbações, angústia na vida de muitos cristãos é um tema que está ligado a esse assunto, que é o dinheiro. E muitas vezes, por falta de instrução a respeito de como deve ser a relação do cristão com o dinheiro, muitos cristãos eles entram por caminhos tortuosos na sua vida. Quando não, eles vivem abatidos, angustiados ou coisas dessa natureza. E o que afinal de contas a Bíblia fala a respeito desse assunto que está relacionado ao dinheiro? Ou pelo menos qual deve ser a relação do cristão com o dinheiro? E esse assunto tem como base um livro do pastor Augusto Nicodemos, que é O que a Bíblia fala sobre dinheiro. O desastre da teologia da prosperidade. E essa parte aí é um recorte que eu fiz do início do livro, que eu achei interessante, por conta de uma afirmação que ele faz, e a gente precisa fazer uma distinção para que a gente entenda a raiz da teologia da prosperidade, ou de onde ela surgiu, ou surge, né? Diz assim: os abusos praticados por algumas igrejas neopentecostais quanto ao levantamento de recursos financeiros tornaram bastante delicada a questão da contribuição financeira nas igrejas evangélicas. O que distingue as mencionadas igrejas das pentecostais clássicas é a prática enfática da chamada teologia da prosperidade. Vamos entender isso aqui, né? O autor do livro, ele inicia o livro falando da famigerada teologia da prosperidade, que para nós já não é novidade nenhuma. Muito conhecida em determinadas igrejas de linha neopentecostal. Pastor, o que é isso? Neo é novo, pentecostal, né, vem daqueles irmãos que ainda têm como prática a ênfase no dom de línguas e no batismo com o Espírito Santo. O que define os neopentecostais dos pentecostais clássicos? Pentecostais clássicos são Assembleia de Deus e igrejas que seguem a mesma linha da Assembleia de Deus. O que distingue eles é que os neopentecostais, eles têm como, digamos assim, origem ou base a teologia da prosperidade, que tem como foco ganho financeiro, que tem como base dizer que se você contribuir, se você ofertar, se você der o seu melhor ou coisas dessa natureza, você vai ficar isento de dificuldade financeira. Você não vai passar por desastres na sua vida. Você não vai ficar enfermo, não é? Sempre vai ser abundância em todas as áreas da sua vida. Então, essa pecha é pregada nessas igrejas e, infelizmente, isso é feito através de textos da palavra de Deus que parece dar base a isso, mas não é assim. E em cima disso são feitas campanhas, cultos inteiros giram em torno disso. Certa vez eu fui convidado para ir a uma dessas igrejas, na verdade é a Igreja Universal. Eu fui, inclusive aqui na Cabugá, acho que foi uns 3, 4 anos atrás, nas minhas férias. Uma pessoa muito conhecida minha disse: olha, eu queria que você fosse, eu relutei, mas por amor a essa pessoa acabei indo. Irmãos, foi terrível. Nós que estamos acostumados com a pregação da palavra, com o ensino da palavra, eu me sentei num daqueles bancos do começo ao fim. A única coisa que eu vi foi um versículo e o pede de dinheiro o tempo todo. Quando não isso, aquelas práticas que você já vê na TV, não apenas de pedir dinheiro, mas de expulsar demônios e de coisas dessa natureza. E enquanto eu estava ali sentado, eu fiquei olhando, se eu, no único dia, já não me senti bem, como é que essas pessoas estão aqui há tanto tempo ouvindo isso, sendo extorquidas e achando isso bonito? Um dos grandes problemas que acontece entre os desigrejados é que boa parte deles já participaram dessas igrejas e infelizmente foram induzidos a pensar que aquilo é a vontade de Deus. Eles conheceram uma caricatura mal feita de Deus e agora disseram: não quero ir mais para a igreja nenhuma, pensando eles que todas as igrejas
são daquela linha, são daquele jeito, ou é aquele Deus que é adorado nessas igrejas. Então, quando eu falo do desastre da teologia da prosperidade, eu vejo muitas pessoas que acreditaram nisso, que depositaram sua confiança nisso, mas que com o passar do tempo ficaram feridas, magoadas, desiludidas, inclusive com Deus, porque na mente deles eu dei tudo, eu dei aquilo que eu nem tinha inclusive, mas cadê essa prosperidade, essa bênção de Deus? E quando nós falamos a respeito desse assunto, é interessante com que nós entendamos o que significa essa famigerada teologia da prosperidade, que transforma Deus, na verdade, no balcão de negócios. Então, essas igrejas de linha neopentecostal, e aqui é a Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, Plenitude do Trono de Deus, e várias outras, que quando você liga a televisão, escuta um programa de rádio, você vai ver uma propaganda maciça de que você tem que entrar na campanha, de que você tem que dar o dinheiro, de que você tem que isso, que aquilo, para que Deus te abençoe. E é aí que a gente precisa ter muito cuidado, porque essas igrejas, esses pastores, para extorquir as pessoas, eles usam uma palavra de Deus, pegando muitas vezes textos fora do seu contexto. E é por essa razão que nós precisamos sim estudar o que a Bíblia fala, afinal de contas, a respeito do dinheiro. Porém, aí já é o outro slide, nós como presbiterianos ou igrejas também de origem reformada, eles caem no outro extremo. Se as igrejas neopentecostais ou as igrejas que seguem essa linha estão num extremo a respeito do dinheiro, nós corremos um sério risco como presbiterianos de ir para um outro extremo tão maléfico quanto a teologia da prosperidade. E também eu fiz um recorte do livro que diz assim: para evitar qualquer associação indevida com o que é apregoado pela teologia da prosperidade, muitos conselhos e pastores de igrejas históricas e reformadas resolveram abolir qualquer menção durante os cultos ao tema contribuição. Vamos entender isso aqui. Para não ser associado, as igrejas sérias, para não serem associadas com uma teologia da prosperidade, eles começaram a ir para um outro extremo. O extremo foi: não vamos tocar nesse assunto, não vamos falar sobre dinheiro, não vamos sequer citar isso durante o culto, porque as pessoas podem nos ligar a esses pastores picaretas ou essas igrejas que entraram por esse caminho. Então a gente não vai tocar nesse assunto. O problema é que muitas dessas igrejas, diga-se de passagem, sérias, caíram num erro gravíssimo. Que erro foi esse? Foi não dar a devida atenção ao tema mordomia cristã. Porque veja bem, a Bíblia fala a respeito do dinheiro. A Bíblia fala inclusive que nós devemos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A Bíblia está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive o apóstolo Paulo, se você for ler a carta aos Coríntios, ele fala em 1 Tessalonicenses, ele fala em Atos dos Apóstolos, em outras cartas, mas em Coríntios é uma das cartas que ele mais fala a respeito disso, sem pudor nenhum, sem vergonha alguma, porque é um tema que o próprio Deus quer com que nós entendamos. É um tema que está ligado à mordomia cristã. Tem um texto do apóstolo Paulo que eu demorei para entender o que é que Paulo estava querendo dizer com aquilo, sendo que com o passar dos anos, até que enfim eu entendi. Ele diz: mas bem-aventurado é dar do que receber. Simples texto, se você entendeu de cara, tudo bem, eu demorei um tempo a entender isso, mas a ideia do apóstolo Paulo é: se você tem para dar, seja dízimos e ofertas, seja para abençoar a vida de alguém, com algum bem, com algum recurso, você é feliz, você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque Deus já te abençoou. Você não tem que dar para só depois, não, você já tem, Ele já abençoou a sua vida. Por isso você é mais feliz, porque você tem para oferecer e abençoar a vida de outras pessoas. Isso se chama mordomia cristã. E de vez em quando aqui na nossa igreja nós temos esse hábito, né? É até um certo cuidado que nós temos para não se associar a essa linha da teologia da prosperidade. E o que é que a gente fala nos dízimos e ofertas nesse momento?
Você que está nos visitando, não se sinta constrangido a participar, porque é uma prática da nossa igreja, mas se você quer participar, venha conosco, participe e tal. Não é que a gente quer ir para o outro extremo, né? A gente deixa claro que é uma prática nossa. O visitante, que muitas vezes vai nessa igreja e é extorquido, é pressionado, é coagido a participar, porque senão ele vai ser amaldiçoado, a gente deixa claro para ele aqui nos nossos cultos: você não é obrigado a dar. Você pode ficar aí, cultuar o Senhor junto conosco. Essa é uma prática nossa, porque nós entendemos que tudo que nós somos, que tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, e nós não estamos paralisando um culto para pedir dinheiro a ninguém. Dízimos e ofertas é culto. Quando nós estamos naquele momento vindo até a frente, dizimando e ofertando, nós estamos dizendo ao Senhor, não que Ele não saiba, mas também a igreja como um todo, é que o meu coração não é avarento. Eu entendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, que tudo que eu vier a ser, é fruto da graça de Deus, e como demonstração da minha gratidão, é que eu dizimo e eu oferto. E sim, Deus abençoa, ponto final. O grande problema é que a teologia da prosperidade, ela vai para um outro extremo, e é aí que nós precisamos ter cuidado.